E então a nossa última palestrante, a nutricionista Lília Farré Fosco, ela vai falar sobre estratégias para melhorar a adesão ao tratamento. Então, a Lília, ela é mestre em bioquímica, é nutricionista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com ampla experiência em tratamento de erros inatos, em aleitamento materno, e também agora é a nossa nutricionista fixa do ambulatório de dieta cetogênica em doenças genéticas. Então, ela vai compartilhar a vasta experiência que ela tem nesse campo. Seja bem-vinda, Lília. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com esse grupo tão importante, né, para discutir um tema tão relevante, né, em relação à dieta cetogênica. Hoje, nessa mesa, a gente já viu como iniciar, como progredir na dieta cetogênica e como suplementar. Todas as brilhantes apresentações foram excelentes, né? E agora eu vou falar um pouco sobre as estratégias para melhorar a adesão ao tratamento, porque de nada adianta a gente ter todo esse conhecimento, passar tudo isso para o paciente, mas se ele não tem, não adere ao nosso tratamento, à nossa recomendação. Então, eu vou começar. Primeiro, conceituando a adesão, né? Pela OMS, a adesão, ela configura o grau em que um comportamento de um indivíduo representado ou pela ingestão de uma medicação, segmento de uma dieta ou mudança do estilo de vida corresponde às recomendações de um profissional de saúde. Então, nem sempre a gente consegue ter a adesão completa do paciente à dieta. E tem alguns motivos que podem contribuir para isso, né? Por exemplo, as principais razões que eu vou elencar aqui na nossa experiência da baixa adesão ao tratamento dietético em dieta cetogênica, primeiro, o que todo mundo já comentou, é uma restrição dietética rígida, né? Ela pode ter efeitos colaterais que são bem importantes para o paciente, além de ter uma baixa palatabilidade, principalmente se ela não for uma dieta bem orientada, se a família não tem criatividade e opções para preparar os alimentos, e a ideia é que a família tem a recomendação de que o paciente tem que comer toda aquela alimentação que for servida. Muitas vezes isso faz com que há um ambiente de estresse na hora das refeições, e isso acaba atrapalhando bastante a adesão à dieta. O entendimento também de que muitas vezes a gente tem que aguardar um tempo até a dieta atingir os objetivos do tratamento, não é um tratamento assim tão imediato, né? A gente tem que ter paciência para observar, né? E ir fazendo as modificações no decorrer da dieta. A variedade dos alimentos que a gente tem disponíveis para consumo, ela é muito restrita, como a Vanise tão bem já comentou na apresentação dela, tornando a alimentação mais monótona, com uma cor mais monocromática, né? Então, outra coisa importante, os alimentos que nós temos disponíveis, eles têm um custo muito alto, a fórmula metabólica que nos ajuda muito no manejo da dieta tem um custo elevado e, infelizmente, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, ela não está elencada como no rol das fórmulas que são fornecidas pelo Estado. Então, as famílias, quando precisam dessa fórmula, elas têm muito trabalho para conseguir, é tudo via judicial, demanda muita energia da família para conseguir obter essas fórmulas. A outra coisa importante é o paciente se adaptar ao tratamento quando o diagnóstico é tardio. A gente tem alguns pacientes com deficiência de GLUT1 que fizeram o tratamento tardiamente, e isso é muito difícil. O paciente era habituado a ter um tipo de dieta e modificar isso de uma hora para outra é bem mais difícil do que se ele iniciasse o tratamento na primeira infância.
E nós temos duas situações. No caso da epilepsia refratária controlada com dieta cetogênica, ela é uma dieta por um período temporário, muitas vezes, pode durar de 2 a 3 anos, dependendo da resposta clínica do paciente, e a gente tem algumas doenças metabólicas, genéticas, condições genéticas, que a dieta cetogênica vai ser o padrão ouro para o tratamento, que é o caso da deficiência do transportador de GLUT1 e a deficiência de piruvato desidrogenase. Então, nesse caso, não tem uma opção. A única forma de tratamento é a dieta. Só isso já justifica propor estratégias para aumentar a adesão ao tratamento dietético. Atualmente, no Brasil, a gente não tem nenhum estudo realizado mostrando como as intervenções com o objetivo de melhorar a adesão à dieta, não foi feito nenhum tipo de trabalho em relação a essas intervenções, principalmente com deficiência de GLUT1, por exemplo. Então, eu vou falar daqui para frente como a gente pode melhorar e qual foi o caminho que nós encontramos para melhorar a adesão ao tratamento dos pacientes que nós acompanhamos no Hospital de Clínicas. Então, uma coisa importante é que o tratamento é individualizado. A escolha da dieta vai depender da resposta do paciente a essa terapia. A proporção da dieta também vai depender da resposta do paciente e também da condição econômica da família, né? Então, a gente tem que levar também isso em consideração. As informações, então, todas as informações que é dada para a família tem que ser informações concisas, diretas, bem especificadas, né? Falando com a família sobre o que esperar da dieta, quais são os efeitos adversos que podem aparecer no meio do caminho, né? Os pais, eles devem compreender a importância da adesão à dieta, que a dieta ela deve ser, como a Marta já comentou, pesada, a balança ela tem que ser uma balança que pese de 1 em 1 grama, porque às vezes a prescrição é 15 gramas de uma fruta, é 20 gramas de um outro alimento, então é muito detalhado, e se fugir dessa orientação, se eu der um pouco menos de lipídio do que está prescrito, eu já vou fugir da proporção da dieta que eu estou prescrevendo para esse paciente. Então, a questão dos medicamentos, também a Patrícia já comentou, a revisar a composição desses medicamentos é extremamente importante, né? O atendimento ele tem que ser interdisciplinar. No nosso ambulatório, nós temos, no mesmo dia do ambulatório de genética em dieta cetogênica, nós temos o ambulatório de neurologia junto, o neurologista participando junto, interdisciplinarmente das consultas e das condutas, né? O nutricionista, o médico geneticista, o neurologista. Isso é muito importante para a gente poder uniformizar as informações sobre o tratamento e, assim, fazer com que a família entenda melhor e compreenda melhor o acompanhamento e a importância do controle do tratamento. Encontrar alternativas viáveis para as dificuldades relatadas pelos pais e familiares, então valorizar os depoimentos dos pais. Aquilo que o pai está trazendo para nós pode ser uma dúvida irrelevante, mas para ele é muito importante. Então, das coisas mais simples até as mais rebuscadas, a gente tem que valorizar e orientar. A outra questão que nós consideramos extremamente importante é a frequência das consultas. Agora, mesmo com a pandemia, nós conseguimos manter os nossos pacientes em acompanhamento, se não presencial, por teleatendimento, por WhatsApp, telefone. Então, assim, quando tu prescreve uma dieta, esse retorno ele deve ser breve, porque daqui a 3 meses já vai estar tudo diferente. Então, como a Marta comentou, a dieta ela é modificada muitas vezes rapidamente. Então, a gente tem que estar sempre em contato com o paciente, esclarecendo as dúvidas. Então, a frequência das consultas é um fator bem importante para a adesão ao tratamento, tá?
Para melhorar a adesão dos nossos pacientes, nós criamos uma carteirinha, né, que é oferecida para o paciente nas consultas, onde é anotado todos os dados antropométricos, como a Patrícia comentou, é uma forma também da gente avaliar a nossa dieta, o tipo de proporção de dieta, o tempo que esse paciente está realizando essa dieta, a quantidade de carboidrato, se ele está usando fórmula metabólica ou não, quais são as suplementações, os medicamentos, tudo é registrado para o paciente. No verso dessa carteirinha, a gente tem os sinais de alerta para o paciente de hipoglicemia, sintomas quais são os sintomas principais e relevantes da hipoglicemia, a acidose metabólica, quando é importante o paciente buscar um serviço de saúde. Então, a gente tem os telefones do nosso hospital ali, dos contatos. Todos os pacientes têm o telefone dos nutricionistas e dos médicos para poder ter uma conversa imediata, né, quando o paciente entrar em crise ou precisar de um acompanhamento médico. O Fabiano já comentou da carta de emergência, é importante que todos os pacientes tenham essa carta de emergência, porque a gente tem muitos pacientes que não moram em Porto Alegre, então o serviço de referência não é um hospital de clínicas, então quando esse paciente tiver uma descompensação, ele vai procurar o hospital, né? E esse hospital, em posse da carta de emergência, o médico que vai atender essa emergência, ele vai saber como conduzir esse caso, vai ter todas as informações do tipo de dieta, as orientações em relação à dieta para esse paciente. É bem individualizado. Junto com a carteirinha, o paciente também recebe um registro onde ele vai anotar a cetonemia, a cetonúria, o horário que foi feito, a glicemia do paciente, se teve crise, o número de crise, a duração da crise, o tipo de comportamento da crise, se teve alguma intercorrência que desencadeou essa crise, né? Mudança na dieta, febre, alguma intercorrência clínica. Então, é tudo preenchido em 31 dias. Então, esse formulário ele é mensal. Isso já foi falado também, mas eu faço questão de frisar, porque o registro alimentar é o que vai nos respaldar em relação ao tratamento, é o que vai nos mostrar se o paciente realmente está seguindo as nossas recomendações. Então, o ideal é que 3 dias antes de coletar os exames laboratoriais, o familiar ou o paciente preencha um registro alimentar de 3 dias, onde ele vai anotar os horários da alimentação, o que ele recebeu em gramas, tudo pesado e medido de dieta, para a gente poder fazer uma média e ver qual é a proporção da dieta que o paciente está seguindo, certo? Então, isso é extremamente importante, até para nos guiar na condução e na proporção, na modificação da proporção da dieta, certo? Outro canal que a gente tem estreito de comunicação hoje é o WhatsApp, né? Então, para aquelas dúvidas mais rápidas de resolver, está no supermercado, está com dúvida num rótulo de um alimento, teve alguma intercorrência, será que eu preciso de ajuda, vou para o hospital ou não? Então, é um canal estreito de comunicação entre a família e a equipe para esclarecer dúvidas em relação à dieta. Aqui a gente tem, nós já fazemos há bastante tempo a cozinha experimental, né? No serviço de nutrição a gente promove já para outros erros inatos do metabolismo, outras doenças, condições genéticas como glicogenose. Nessa oficina a gente trouxe uma paciente para mostrar como é que ela fazia o arroz que ela gostava, como é que ela preparava. Para outras oficinas a gente fez com aminoacidopatia, fenilcetonúria, xarope do bordo, tirosinemia. Então, tem toda uma equipe voltada para promover essas oficinas culinárias. E, em 2019, nós recebemos um apoio, né, da Noni Nutrícia para implementar uma cozinha cetogênica. E aí veio a pandemia, deu meio que uma travada, mas agora a gente está já com o projeto
pronto dos móveis para a cozinha, para acomodar melhor os pacientes. Compramos já alguns utensílios para orientar as mães a preparar. Essa é uma ferramenta importante para educar na prática, né? Como preparar um alimento que tenha uma aparência gostosa, que seja bonito de se comer, né? A gente come já com os olhos. Cozinhar com ingredientes acessíveis, né, que o paciente consiga comprar e não coisas mirabolantes que não é da prática e do dia a dia dele, né? Oferecer opções de receita, sempre considerando a proporção da dieta cetogênica. Então, para nós, isso é muito gratificante, o retorno que a gente tem dessas oficinas. Também criar oficinas para orientar as famílias a aprender a ler e interpretar os rótulos dos alimentos industrializados, né? Analisando de uma maneira mais crítica, mais criteriosa, qual é a quantidade de carboidrato que tem esse alimento. A Marta mostrou que tem alguns adoçantes que a gente não orienta que sejam utilizados, então isso é muito importante que quando eu tenho açúcares de álcool, que esteja especificado qual é o tipo de açúcar que está nesse produto, para a gente poder orientar as mães se ela pode utilizar ou não, né? E também eu acho que é extremamente importante o planejamento, que as famílias sejam orientadas a organizar uma lista de compras antes de ir ao supermercado, a planejar as dietas, a ter alimentos congelados dentro do freezer, porque a dieta cetogênica não é uma dieta para ser organizada de flash, porque eu posso não ter os ingredientes, eu posso não estar com a balança ali na hora, eu estou correndo, eu tenho que ir para o trabalho, então não é um alimento que é preparado rapidamente, é muito difícil. Então, a gente tem que ter o planejamento, então é extremamente importante o planejamento nesse caso. Outra coisa que eu acho assim, que contribui bastante com a adesão do tratamento é envolver a criança nas preparações das receitas, né? Tornando o horário das refeições um horário de um momento agradável em família, né? A alimentação, como já foi falado, é uma forma que a família tem de se sociabilizar, de interagir, né, no momento, e isso não pode ser um estresse a hora das refeições, né? Então, procurar preparar receitas e alimentos que possam também ser compartilhados com os irmãos, com o pai, com a mãe, com a família, entre a família. Os grupos de apoio nos ajudam bastante. Os grupos de apoio proporcionam às famílias que cada um conte a sua experiência, né, sobre o tratamento, fortalece o lado psicoemocional desses pacientes, eles conseguem se ver no outro, porque às vezes eu tenho um paciente adolescente, eu tenho uma criança, e aí a mãe do adolescente conta como que foi na infância do seu filho, como é que ela fez com a dieta, com esse tratamento que é tão específico, né, para esse paciente. Compartilhar as dificuldades, as inseguranças e também dividir as coisas boas, né, dividir as conquistas, né, é muito importante. Então, a não adesão ao tratamento, ela pode ser não intencional, quando eu tenho um recurso limitado para o tratamento, eu não consigo me organizar, né? Ou ela pode ser intencional, quando é uma tomada de decisão consciente da família, né, de não seguir o plano dietético prescrito. Então, isso pode acontecer. Então, a não adesão ela é multifacetada e vai depender de muitos fatores, e alguns fatores estão relacionados da forma que a equipe está se colocando, da forma que a equipe está agindo com empatia em relação àquela família, aquele paciente, né? Mas é o paciente e seus cuidadores que vão decidir acerca da adesão ao tratamento ou não. Por isso que o nosso papel é tão importante, né? Eu trouxe aqui o depoimento da mãe de um dos nossos pacientes, que eu achei bem interessante assim, a forma que ela coloca, né? E ela pediu que fosse compartilhado, então eu vou homenageando os nossos pacientes com deficiência de GLUT1, eu vou passar esse vídeo, espero que rode.
Não veio, né, o áudio. Tem que tirar o microfone do teu ouvido, Lília. Deixar aberto o microfone, deixar tudo aberto. Há 5 anos da Vou voltar, então. já apresenta melhor. Vou voltar. Sou Elaine, mãe de José Carlos Guerreiro do Lac, hoje com 35 anos de idade. José Carlos, aos 30 anos, foi diagnosticado com a síndrome do Gluten, na genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. José Carlos, há 5 anos da dieta, já apresenta melhoras significativas. Sem crises convulsivas, com vocabulário bem rebuscado e com disposição para deambular no andador. A nossa maior dificuldade na dieta é de que as pessoas entendam de que a dieta não é para emagrecer. A dieta é a sua medicação, pois esta síndrome ainda não existe medicação. Então, eu achei interessante a colocação que ela disse, que a dieta não é para emagrecer, né? Porque tem todo esse apelo da dieta cetogênica, né? Então, aqui é uma situação clínica, né? Então, já finalizando aqui, são as minhas referências que eu vi para a minha apresentação, e agradecer a nossa equipe, né? Uma equipe que trabalha sempre na busca da melhora de qualidade de vida dos nossos pacientes, com respeito, com informação e principalmente com empatia. Eu acho que a empatia é fundamental para a adesão ao tratamento, né? A gente poder se colocar no lugar do outro, acho que isso é muito importante. E quero fazer um convite para vocês nos acompanharem nas redes, né, nas redes sociais. O Nutrição Metabólica tem um conteúdo que é voltado para os familiares, né, dos pacientes, com 3 categorias de situações genéticas, né, condições genéticas, que cursam com dieta cetogênica, aminoácidopatias e glicogenoses. Cada um tem uma corzinha diferente. Então, muito obrigada. Eu me coloco agora à disposição se vocês quiserem fazer algum comentário, algum questionamento. Obrigada. Obrigada, Lília, pela ótima palestra. A gente sai assim cheio de ideias, né? E ótimos comentários a respeito de adesão. Então, a gente tem um tempinho para perguntas. Só um pouquinho. Vocês me ouvem bem? Como é que eu saio? Então, a gente tem um tempinho para perguntas, tá? Depois a gente vai para os intervalos. A gente não vai conseguir responder todas, porque apareceram várias perguntas aqui no nosso chat. A primeira pergunta eu vou fazer para a Marta, e o Thiago, que está por aí também, se ele quiser complementar, ele pode ficar à vontade, tá? Que é justamente sobre a deficiência de GLUT1, né? Aproveitando o gancho ali, que a Lília também fala do depoimento do paciente. Então, essa pergunta foi: a deficiência de GLUT1 no tratamento tardio de um paciente sem crise, quais indicadores para indicar e monitorar a melhora com dieta cetogênica? Tu queres que eu responda? Thiago, Soraya. Pode iniciar, Marta. Fica à vontade. Eu acho que um dos parâmetros que a gente pode ter é essa questão de qualidade de vida, melhora, né, na questão cognitiva. Por exemplo, alguns pacientes que a gente tem que antes da dieta não caminham e passam a caminhar, passam a ter uma condição maior de aprendizagem de algumas questões, né? Eu acho que esse seria um ponto. E trago para o Thiago também, se ele quiser complementar mais alguma questão clínica que possa ser avaliada, né? E trazer para nós também. Obrigado, Marta. Só complementando, né? A deficiência de GLUT1, ela é uma encefalopatia não necessariamente epiléptica, né? Então, os estudos, eles indicam fortemente o uso da dieta cetogênica para deficiência de GLUT1, como eu mostrei, a Marta comentou,
independente se o paciente tem epilepsia ou não, porque a gente já viu casos de pacientes com epilepsia controlada com GLUT1, pode acontecer. A resposta, ela é clínica, né? Então, bem como a Marta mostrou do paciente dela, a Lília também trouxe um depoimento super legal. Então, a resposta, ela é rápida. Claro que o paciente que ele inicia a dieta tardiamente, já com o quadro mais instalado, a resposta vai ser mais reduzida, vai ser mais discreta. Mas o mínimo de qualidade de vida que a gente conseguir garantir para esse paciente, de vida de relação, já vai estar ótimo. E, assim, o biomarcador da GLUT1, que é a hipoglicorraquia, né, a glicose baixa no líquor, ele não vai mudar. Então, não é esse parâmetro que a gente vai considerar, é realmente a resposta clínica, se o paciente está tendo mais interação, mais atenção, se está conseguindo realizar melhor os movimentos, se melhorou o distúrbio do movimento, coreia, distonia, é um conjunto, né, caso a epilepsia não seja o fenótipo mais marcante. Perfeito, muito bem respondido. A próxima pergunta é para a Patrícia. Patrícia está aí ainda, né? Na verdade, são duas perguntas. Já vou aproveitar e fazer junto. Então, a primeira é sobre a escolha do polivitamínico, seria melhor manipular ou já usar um comercial. E a segunda é sobre a suplementação de ômega 3, tem uma proporção ideal de EPA e DHA, se um é superior ao outro, assim, o que a gente pode esperar? A primeira parte, então, a primeira pergunta, eu acho ainda... A suplementação só vai iniciar depois que o paciente está bem adaptado à dieta, né? A gente não precisa acrescentar um fator que diminui a aderência ao paciente da dieta cetogênica. Então, depois de um momento que ele respondeu ao tratamento, à dieta, né? Respondeu clinicamente, é mantido, a gente vai daí sentar para conversar e avaliar a suplementação. Eu, de uma maneira geral, acho mais prático iniciar com fórmulas comerciais, né, for mais acessível ao paciente. Esse é o problema também, a gente está lidando com pacientes, né, na grande maioria onde eu trabalho, no Hospital de Clínicas, pacientes SUS, né, e os suplementos vitamínicos são relativamente caros, né. Então, a gente tem tanto em solução, quanto os utilizados principalmente os pós-bariátricas, cirurgia bariátrica, né, tem uma linha de suplementos também que são bem completos, né, então eu começaria pelos suplementos comerciais, mas faria avaliação conforme o controle de ingestão para fazer suplementação, que eu acho que a gente não escapa de manipular um ou outro micronutriente, né? E a questão do ômega 3 e da relação, lembrar, claro, tem sempre aquela famosa relação ômega 6 e ômega 3 na nossa dieta ocidental rica em ômega 6, e daí iniciar ou aumentar o aporte de ômega 3, né? Lembrando que é uma suplementação ômega 3 opcional para os pacientes em dieta cetogênica, não tem nenhum estudo que mostre ou que comprove algum benefício, né, no controle das crises. Então, pensando num perfil de dislipidemia no paciente, a gente pode fazer uso dessa medicação, né, com o aumento da proporção de EPA, né, EPA superior a DHA, que também faz o custo-benefício, é bem importante, né? Porque quanto mais caro o medicamento, melhor a relação, né? Então, tem uns suplementos de ômega 3 em farmácia que são super baratos, que a gente tem que conversar com o paciente, eles não sabem o nome, então a gente pede para tirar foto, trazer na próxima consulta, porque eles compram o que eles conseguem e a gente tem que fazer essa avaliação e averiguação se está correto, né? Se o uso é correto. Exatamente, a oferta é cada vez maior, né? Bem de suplementos. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta, a gente não vai conseguir responder. Foram muitas perguntas, tá, pessoal? Então, sucesso na nossa sessão. Eu peço que os palestrantes puderem responder ali no chat, também nos ajuda. Mas eu vou direcionar para a Lília, a última pergunta, que eu achei interessante. Doenças raras ou erros inatos no metabolismo podem iniciar na vida adulta? Desde que seja orientado, tem um diagnóstico confirmado, né, da doença, sim. Em qualquer idade, o paciente vai se beneficiar com o tratamento, né? Vocês viram o depoimento da mãe do paciente com deficiência de GLUT1, que iniciou o tratamento já na idade adulta, e era um paciente que não deambulava, não se comunicava, não verbalizava, e hoje ele já se comunica, já deambula com apoio, mas já está tendo uma melhor qualidade de vida. Então, não tem idade para começar
o tratamento. O paciente se beneficia sempre, em qualquer idade de início de tratamento, desde que seja indicado, né? Bem indicado. Perfeito, gente. Então, em função do tempo, a gente vai ter que encerrar a sessão, mas foi muito proveitosa, né?